Capítulo 1. Sentados frente a frente em uma confeitaria elegante, olhavam-se com disfarçada curiosidade. José Luís estava muito emocionado. O rosto corado e expressivo da moça lembrava muito de Suzane, e ele sentia aumentar as saudades. Disse que conheceu minha mãe. Sim. Conheci muito e vendo-a tão parecida com ela, sinto-me emocionado. Por quê? Como se chama? Indagou, interessado. Luciana. Meu nome é José Luís. Sua mãe nunca o mencionou? Não, respondeu ela pensativa. Compreendo. Por certo seu marido não compreenderia. Nós fomos namorados. Mamãe nunca se casou. José Luís sentiu um baque no coração. Uma súbita suspeita começou a despertar dentro dele. Precisava saber mais, queria saber tudo. Emocionado, colocou a mão sobre a dela apertando-a com força quando disse: Luciana, por favor, preciso saber tudo. É importante que me conte sua vida, onde andaram todos esses anos. Por quê? Inquiriu ela sentindo-se, também envolvida por grande emoção. Pressentia que finalmente ia conhecer o drama de sua mãe. Seu passado, sua origem. É preciso. Há quase 25 anos, eu procuro Suzane desesperadamente. Só hoje, descobri que está morta há 10 anos. Se ela não se casou, isto é, você. Não sei o que dizer, talvez o senhor possa esclarecer-me. Ela nunca me falou sobre o passado. Meus avós diziam-me que não fizesse perguntas, que ela havia sofrido muito e precisava esquecer. Quantos anos tem? Inquiriu ele, trêmulo. 24, disse ela de sopro. Por favor, se sabe de alguma coisa, conte-me. Sem poder conter-se mais, José Luís disse-lhe com certa euforia. É cedo para dizer, porém, tudo leva a crer, que você seja, que eu seja. Encorajou ela, vendo-o hesitar. Minha filha! Concluiu ele apertando suas mãos com ficaram calados alguns minutos, olhando-se sem coragem de falar. Depois, quando serenou, ela disse: Deve ter boas razões para pensar assim. Por favor, conte-me tudo. Depois, direi o que sei. Muito bem, concordou ele, fazendo uma pausa, esperando que o garçom dispusesse as iguarias sobre a mesa e lhe servisse o chá. Olhando o rosto emocionado de José Luís, ela considerou: Vamos tomar o chá. Ambos precisamos de um. Quero saber tudo com detalhes. José Luís sorveu alguns goles de chá e procurou acalmar-se. Depois, sentindo-se mais encorajado, contou tudo sobre seu amor com Suzane. Não omitiu nenhum detalhe. Ao contrário, foi duro consigo mesmo, como que penitenciando-se junto da filha, já que não podia fazê-lo diante de Suzane. Ela ouviu, sentindo as lágrimas rolarem pelas faces, pensando no sofrimento de sua mãe. Estou arrependido, terminou ele, queria pedir-lhe perdão. Dizer que me enganei. Que se fosse hoje, eu não a teria perdido. Mas, agora é tarde. Ela partiu para sempre. Engana-se, respondeu Luciana. Seu corpo morreu, mas seu espírito continua vivo e ao meu lado. Sinto-a junto a mim. Vejo-a de vez em quando. José Luís olhou-a admirado. Luciana tinha alucinações. É verdade. A morte não é o fim de tudo. Nós somos eternos. Não acredita nisso? Não. Sinto desiludi-la. Se isso a conforta, posso compreender. Mas quem morre, jamais volta. Nunca mais voltaremos a nos ver. Luciana olhou-o com tristeza. Sinto que ainda não tenha descoberto esta verdade. É triste pensar no nunca mais. Isso tem me crucificado. Mas, não tem remédio. Agora, conte-me tudo o que sabe. Sua idade desperta em mim uma suspeita, ela não se casou, pode ser que... Conte-me tudo. Luciana concordou com a cabeça e começou. Nasci no Brasil no dia 4 de julho de 1892, mas fui criada em Londres, onde vivemos durante 8 anos. Em casa, meus avós nunca mencionavam meu pai, e quando perguntava por ele, minha mãe dizia que ele havia morrido antes de eu nascer e que eles nunca tinham se casado. Porém, ela sofria tanto quando eu perguntava, que minha avó repreendia-me dizendo que evitasse o assunto. Que minha mãe guardava grande mágoa no coração. Que eu precisava dar-lhe muito amor para ajudá-la a superar essa dor. Fiz o que pude. Aliás, era fácil gostar de mamãe. Ela era encantadora, amorosa, amiga e bondosa.
Desvelava-se por mim abnegadamente, e eu a amava muito. Meu avô morreu em 1899, e vovó ficou muito abalada com essa perda. Nossa situação financeira não era boa, e minha mãe trabalhava muito para ajudar nas despesas. Foi quando ela decidiu voltar ao Brasil. Vovó havia deixado pequena casa em São Paulo, da qual não recebia dinheiro algum por estar emprestada a uma amiga. Escrevemos a ela, e fomos para São Paulo. A casa era pequena, e quando a amiga de vovó se mudou, pudemos nos instalar. Nela, mamãe procurou trabalhar, o que era difícil, apesar do progresso e das novas oportunidades que a mudança do século trouxera. Ela dava aulas de inglês aos filhos de famílias ricas, e naqueles tempos, o francês estava mais em evidência. Apesar de conhecer esse idioma, não sabia o suficiente para ensinar. Conseguiu alguns alunos e assim, pudemos ir vivendo com dificuldade. José Luiz disse como para si mesmo: Suzane nunca me disse que estava grávida. Eu jamais soube. Acredito. É próprio do seu caráter. Um dia, apareceu em casa muito nervosa. Disse que precisávamos partir. Que havia uma pessoa interessada em descobrir nosso paradeiro. Vovó tentou dissuadi-la. Afinal, a casa era nossa segurança. Mas ela não cedeu. Assim, vendemos a casa e viajamos para cá. Que ano foi? 9, fins de 1900 ou começo de 1901, não me lembro bem. O dinheiro da casa foi gasto quase todo, enquanto ela procurava emprego e pagávamos um aluguel no subúrbio. Ela adoeceu gravemente, e nós passamos por muitas dificuldades. Minha avó possuía joias, que foram vendidas para tentar salvá-la. Foi inútil. Depois que ela morreu, eu e vovó ficamos muito tristes. Mamãe, apesar de todas as suas lutas, sempre nos animava a prosseguir. Era alegre e jamais esmorecia. Sem ela, sentimos-nos abaladas e sem rumo. Vovó queria voltar para a Inglaterra, porém, não tínhamos recursos para a viagem. Depois, eu preferia ficar no Brasil. Era minha terra, e eu sentia que aqui era nosso lugar. Luciana parou, olhos perdidos em um ponto indefinido, imersa nas recordações. Depois de alguns instantes continuou. Mas, nós tínhamos que viver. O dinheiro acabou. Vovó era velha demais para trabalhar, e eu procurei sem sucesso uma colocação qualquer que nos permitisse sobreviver. Uma noite em que estava desesperada, sonhei com minha mãe. Ela estava na cozinha com vovó e dizia com voz firme: suas conservas são deliciosas. Todos gostam. Eu tenho saudade delas. São maravilhosas. Vovó sorria contente. E quando no dia seguinte contei-lhe o sonho, ela animou-se dizendo: as conservas. Vou fazer para vender. Não acha uma boa ideia? E assim, começamos a trabalhar. Eu ajudava, e fazíamos doces, legumes, tudo o que ela sabia, e vendíamos para os vizinhos, amigos, conhecidos. Aos poucos fomos ficando conhecidas, e nossos produtos eram muito procurados. Graças a isso, pude terminar meus estudos. Luciana fez uma pausa, olhos perdidos, mergulhada em suas recordações. José Luiz olhou-a comovido. Vocês não precisavam ter passado tudo isso. Apesar do que fiz, eu jamais deixaria de ajudar se houvesse conhecido a verdade. Luciana levantou o olhar encarando-o. Não lamente. O que mamãe fez está certo. Já que o senhor escolheu um outro caminho, ela afastou-se e procurou resolver sozinha seus problemas. Vocês sofreram sem necessidade. Não diga isso. Nossas lutas foram boas e nos deram experiência. Apesar das dificuldades, conseguimos viver muito bem. José Luiz olhou-a comovido. Não tenho dúvida de que você é minha filha. A coincidência de datas não permite que ela tenha tido outro romance depois do nosso. Dá para perceber que, quando nos separamos, ela já estava esperando você. Luciana sorriu. Se lhe agrada saber, ela jamais teve outro namorado. Vovó não se conformava, vendo-a jovem, bonita, alegre, muito cortejada apesar de não encorajar ninguém, sem querer aceitar nenhum admirador. José Luiz sentiu uma onda de emoção. Apesar de tudo, eu também nunca a esqueci. Jamais deixei de presurá-la, e, se ela não tivesse se mudado de São Paulo, eu a teria achado. Luciana suspirou pensativa. Isso não teria mudado nada, ela jamais aceitaria um relacionamento dessa natureza.
Não sei. Nosso amor era muito grande e puro, só entendi isso muitos 10 anos depois. Seja como for, agora tudo mudou. José Luiz concordou com a cabeça. É verdade. Nada mais posso fazer senão conformar-me. Seu rosto refletia tristeza e desânimo. Continuou pensativo. Agora, a vida vai perder todo o seu encanto. Antes, eu alimentava a esperança de rever Suzane, sonhava com o reencontro, com as coisas que lhe diria para provar o meu arrependimento. Contava refazer nossas vidas, infelizmente, tudo acabou. Luciana olhou-o séria. Não deve alimentar tristeza nem pessimismo. A escolha foi sua. A vida sempre coloca, em nossa frente várias opções. A escolha é livre, mas uma vez feita a opção, cessa nossa liberdade e somos forçados a recolher as consequências. José Luiz olhou-a admirado. Gostaria que fosse diferente, disse. Se houvesse se casado com minha mãe, talvez guardasse para sempre a ilusão de que o outro caminho seria melhor. Talvez se arrependesse. Você se engana. Se eu a houvesse desposado, teria encontrado a felicidade. Será? Acredito que ela saberia fazê-lo feliz, mas seu coração teria se privado de coisas que valorizava, isso não o teria tornado infeliz? Apesar de ter o amor dela, isso, naquele tempo não lhe bastava. José Luiz sentiu que era verdade. Se houvesse casado com Suzane, por mais felizes que tivessem sido, ele sempre guardaria certa insatisfação. Sua ambição não o teria deixado ser completamente feliz. Olhou o rostinho corado da filha, aparentando ser mais jovem do que era, e admirou-se de novo. Hoje sei que estava errado. Minhas ambições satisfeitas não me deram a alegria que esperava. Luciana colocou a mão sobre o braço dele dizendo com voz serena: todos os acontecimentos da vida guardam lições preciosas. O senhor precisava compreender isso. Agora é tarde. Luciana sorriu de leve. O senhor tem uma missão a cumprir neste mundo. Uma família para manter, orientar, amar. O dever cumprido sempre nos dá muita dignidade. Tenho uma esposa indiferente e fria. Um casal de filhos, sempre ocupados com as disciplinas que Maria Helena exige. Não parecem precisar de nada. Eu tenho os negócios, nada mais. Apesar de tudo, foi muito bom haver encontrado você. Luciana suspirou. Sempre duvidei da morte de meu pai. Nunca me apresentaram seu túmulo. Nunca se podia falar sobre ele. Agora, compreendo tudo. Espero que me perdoe e aceite minha amizade. Sinto-me feliz por havê-la encontrado. Eu também. Agora preciso ir. Vovó deve estar esperando. Vou levá-la a casa. Gostaria de falar à sua avó. Seria melhor prepará-la primeiro. Não desejo emocioná-la muito. Vou até lá, ficarei esperando do lado de fora enquanto conversa com ela e a prepara para receber-me. É muito importante para mim falar-lhe. Está bem. Podemos ir. Luciana morava em pequenina casa no subúrbio. Apesar do combinado, a moça convidou-o a entrar. Vendo-os, Egli levantou-se da poltrona admirada. José Luiz, emocionado, chapéu entre as mãos, esperava, fitando aquele rosto envelhecido com respeito e ansiedade. Vovó, foi dizendo Luciana, este é um velho conhecido seu que veio visitar-nos. Estava chorando no túmulo de mamãe. Egli empalideceu, e em seguida passou ao rubor. Quis falar mas a voz não saiu. Durante anos, considerará aquele homem o grande responsável por todos os sofrimentos que Suzane passará. Chegará a odiá-lo. Principalmente por presenciar a dignidade da filha, que nunca o depreciara. Suzane sofria mas, ao mesmo tempo, compreendia que ele tinha o direito de escolher outro caminho. Porém, não conseguia esquecer e amar outro homem. Sua vida havia ficado destruída por essa traição. Egli gostava de José Luiz, embora identificasse nele muita vaidade e ambição. Mas Suzane o amava, e vendo-a feliz com as atenções e o carinho dele, apreciava-o. Contudo, depois do que ele fizera, seu coração encheu-se de mágoa, ressentimentos, tristeza. Ele não tinha o direito de destruir os sonhos de Suzane. Era um homem egoísta, frio, capaz de trocar o amor pelo dinheiro, e isso o tornará desprezível a seus olhos. Ajudara a filha a suportar as suas lutas, mas o espinho ainda estava cravado em seu coração. José Luiz avançou procurando fixar-lhe os olhos angustiados.
Egli. Precisamos conversar. Foi com voz baixa e dificultada pela emoção que ela respondeu. Agora nada mais há para dizer. Não deveria ter vindo. Eu precisava. Tenho sofrido muito. Estou arrependido. Uma onda de indignação coloriu o rosto da velha senhora. A custo dominou-se. Voltou-se para Luciana. Deixe-nos a sós. A moça protestou. Sei de tudo, vovó. Estou a par do passado. Agora, conheço minha origem. A velha olhou-a angustiada. O que lhe disse ele? Você acreditou? A verdade. Quando terminei com Suzane, não sabia que ela ia ser mãe. Por que não me contou? Egli deixou-se cair na poltrona, sem saber o que dizer. Durante tantos anos, ela e Suzane haviam procurado fugir a esse encontro que mesmo agora, tantos anos depois da morte da filha, ainda a atemorizava. Guardou silêncio por alguns momentos, depois disse com voz magoada: com que direito o senhor volta depois de tantos anos para remexer a ferida que ainda dói? Foi o acaso que nos reuniu, disse ele, emocionado. Eu nunca soube que tinha essa filha. Não acha que isso também foi injusto? Durante anos procurei por Suzane por toda parte. Jamais deixei de amá-la. Seu amor não foi o bastante para defendê-lo da ambição. José Luiz baixou a cabeça pensativo. Ela prosseguiu. Nunca pensou quantas pessoas prejudicou? Ele levantou a cabeça, olhando-a corajosamente. Há muitos anos compreendi o meu erro. Procurei Suzane para pedir-lhe perdão. Se eu pudesse voltar o tempo, tudo seria diferente, mas infelizmente agora é tarde. Ela está morta. Nunca mais poderei dizer-lhe o quanto me arrependi do que fiz. O quanto gostaria de ver seu rosto amado, seu sorriso lindo, que nunca esqueci. Eu também não consegui esquecer. Esse é o meu castigo. Amá-la, e não poder tê-la comigo. Desejar sua presença, e saber que nunca mais a verei. Todas as coisas que tenho na vida não são suficientes para suprir sua ausência. No meu sofrimento, conforta-me saber que aqui estão Luciana e a senhora, a quem posso pedir perdão. A quem posso implorar que me compreendam e me ajudem a suportar a angústia de viver. Lágrimas rolavam pelas faces de José Luiz, enquanto que ele apertava as mãos nervosas, pronunciando as palavras com dificuldade, sem que pudesse contê-las. Foi Luciana quem respondeu abraçando-o. Não posso perdoar, porque não posso acusar, nem julgar. Sei que está sendo sincero. Sei que toda ilusão que valorizamos, a vida sempre destrói. Nossos enganos têm um preço doloroso, a desilusão. Mas, tem uma colheita preciosa, o amadurecimento. Apesar de tudo, sinto-me feliz porque eu estava órfã e agora tenho pai. Gostaria que fosse meu amigo. Se mamãe o amava tanto, é porque encontrou em seu coração a nobreza de alma, a elevação de sentimentos, a grandeza interior. Eu também quero amá-lo. Agora que a vida nos uniu, tenho a certeza de que mamãe nos abençoará. José Luiz, embargado pela emoção, abraçou a filha sem poder falar. Ficaram assim, enlaçados, sentindo o coração bater forte, naquele reencontro de almas, e José Luiz sentiu um sentimento novo de paz que há muito tempo não experimentava, invadir-lhe o coração. Envolvidos pela emoção, apenas Luciana percebeu a forma alva de Suzane que os abraçava, e em seu coração, elevou silenciosa prece de gratidão a Deus. Quando a emoção serenou, José Luiz, tendo entre as suas as mãos de Luciana, considerou: você não se parece com sua mãe só fisicamente, possui também uma nobreza de alma que me enternece. Não me condenou pelo passado. Isso aumenta a consciência da minha culpa. Porém, hei de provar-lhe meu arrependimento, verá. Daqui para frente, cuidarei de você. Egli olhou-o séria. Você tem uma família. Não prometa o que não poderá cumprir. Temos vivido bem até aqui. Deixe-nos seguir nosso caminho em paz. José Luiz fixou-a com firmeza. Vejo que ainda não me perdoou, disse. O arrependimento não apaga o sofrimento que nos vai na alma. Reconheço isso. Mas desejo esforçar-me, tentar pelo menos refazer aquilo que me for possível. O que me resta senão isso? Sua mágoa é tanto quanto a minha, insolúvel. O que podemos fazer agora? Luciana abraçou a avó com ternura. Vovó, não agasalhe o ressentimento no coração. Isso não vai modificar o que passou, e não tem remédio. Pelo contrário,
além de debilitar sua saúde, fazer-lhe muito mal, ainda entristece mamãe que a muito compreendeu e perdoou. Se ela, que foi a mais prejudicada, não guarda ressentimentos nem mágoas, por que nós vamos fazer isso? Esquece o passado, vovó. Não somos suficientes para julgar e criticar ninguém. Abraça meu pai, e vamos esquecer. Procuremos daqui para frente viver melhor e cultivar amizade e amor. Isso nos fará mais felizes. Esquecer os sofrimentos de sua mãe? Tornou ela com voz dorida. Sim, respondeu Luciana num sopro, se ela sofreu foi porque Deus permitiu. Deve ter sido por uma razão justa. Ela já perdoou e espera que saibamos compreender. Espera também, antes de tudo, que nos abracemos com otimismo e vontade de sermos melhores. Egli baixou a cabeça sem saber o que dizer. Luciana tomou a mão da avó e colocou-a sobre a do pai, dizendo: o passado está morto e nada poderemos fazer por ele. Mas hoje, estamos juntos e podemos nos esforçar para vivermos melhor. Egli não teve mais argumentos, apertou a mão de José Luís e aceitou o beijo que ele delicadamente depositou nela. E agora, continuou Luciana, vamos nos sentar para conversar. Quero saber tudo sobre o senhor, seus hábitos, seus gostos, suas ideias. Vamos nos conhecer melhor, recuperar o tempo perdido. José Luís sentiu um brando calor aquecer-lhe o coração. Luciana era encantadora. Ele deixou-se conduzir docilmente até gostosa poltrona onde se sentou, enquanto ela acomodava-se em uma banqueta a seus pés. Foi com prazer que José Luís entregou-se àquele momento, descobrindo entre surpreendido e encantado as belezas daquela alma de mulher, tão jovem ainda, mas possuidora de gosto requintado, instrução e uma espontaneidade que o enlevavam. José Luís esqueceu-se do tempo, dos problemas, do passado, de tudo. Só horas depois foi que deixou a modesta casa, sentindo o coração vibrar de alegria e prometendo a si mesmo voltar muito breve. Passava das 22 horas quando José Luís entrou em casa, encontrando-a parcialmente às escuras. Todos já haviam se recolhido. A não ser que tivessem algo especial, uma visita ou uma data significativa, às 21 horas, invariavelmente, Maria Helena dava boa noite aos filhos que iam cada um para seu quarto, e ela perguntava ao marido se precisava de alguma coisa. Era como uma formalidade, porque a casa era muito bem administrada e Amélia, a governanta, cuidava muito bem de tudo. José Luís tinha tudo à mão e um criado, sempre atento aos seus mínimos desejos. Invariavelmente ele respondia um não obrigado, e ela, em seguida, depois de simples boa noite, ia para seus aposentos. Dormiam em quartos separados. A princípio, não fora assim. Eles habitavam um suntuoso quarto de casal, onde José Luís dormia ao lado da mulher na belíssima cama importada da França, em alvos lençóis de linho, finamente bordados. Porém, no final da gravidez do primeiro filho a pretexto de não incomodá-la, José Luís escolhera 2 quartos conjugados da bela e luxuosa vivenda e transformará-os em ricos aposentos, confortáveis e belos, onde passou a dormir. Nunca mais expressou o desejo de voltar a dormir na cama com a esposa, que nunca o convidará ao retorno, ou lhe perguntara o porquê desse afastamento. Apesar disso, José Luís cumpria 2 vezes por semana suas funções de marido, passando pelo quarto da esposa antes de recolher-se ao seu. Com o correr do tempo, esse contato foi espaçando, e agora, nem se lembrava quanto tempo não ia ter com Maria Helena. Às vezes, sua consciência o acusava de indiferença, mas ela nunca emitira qualquer queixa. Talvez até não o amasse e aceitasse sua intimidade por obrigação. Cansará-se de fingir um amor que não sentia. Ela era bonita, fina, bem cuidada, aristocrata. No começo do casamento, ela algumas vezes havia aparentado um ardor que o estimulara, fazendo-o ter esperanças de um bom relacionamento conjugal. Mas, depois do nascimento do filho, ela tornará-se fria e fechada, não demonstrando qualquer emoção, e José Luís, temperamento ardente e romântico, justificava com essa atitude seu afastamento cada vez maior da intimidade dela. Era, porém, um marido socialmente impecável. Fazia questão de ser atencioso com ela, de cumprir seus deveres de chefe de família. Acompanhava-a às visitas de praxe. E às terças-feiras, sempre estava em casa para o sarau costumeiro, onde após a parte literária e musical, era servido vinho e licor, doces e café, indo os homens para a sala fumar,
enquanto as mulheres conversavam e os jovens entretinham-se em brincadeiras de salão. Invariavelmente, entre 22 ou 22h30, despediam-se os amigos e o casal, à porta, agradecia-lhes a presença, convidando-os à semana seguinte. Maria Helena sabia receber com fidalguia, e José Luiz orgulhava-se de sua classe e finura, do seu bom gosto, dispondo tudo com luxo e distinção. Além disso, era exímia pianista, havendo estudado até na França, e por isso, sempre muito solicitada a que tocasse nesses saraus. Apesar de só tocar os clássicos, ela os escolhia com muito bom gosto e era sempre muito aplaudida. De vez em quando eles retribuíam comparecendo aos saraus de alguns amigos, para haver reciprocidade. Eram sempre muito bem recebidos, não só pela posição social que ocupavam como também pela classe, simpatia e finura com que se comportavam. Eram tidos por todos como um casal modelo de felicidade e bom tom. José Luiz ainda sentia-se emocionado. Despediu o criado que calado o esperava, tendo aprontado o leito e disposto seu traje de dormir. Enquanto se preparava para deitar, seu coração batia descompassado, recordando os últimos acontecimentos. Deitou-se, porém a excitação não lhe permitia conciliar o sono. Quando a notícia da morte de Suzane chegará ao seu conhecimento, uma enorme sensação de perda o abateu. Jamais pensara na possibilidade dela haver morrido. Suzane era a alegria, a própria vida. Como podia haver se transformado em um corpo frio, morto, para nunca mais voltar? Sentia-se revoltado pensando nisso, porém a presença de Luciana despertara nele emoções novas. Ela era muito diferente dos seus dois filhos. João Henrique era frio e distante como a mãe, e seu relacionamento com ele era seco e disciplinar. Ele só se mostrava tocado em seu amor pela mãe. Era ciumento no seu afeto e muito apegado a ela com quem demonstrava muita afinidade. Maria Lúcia era muito tímida e pouco comunicativa. Obedecia a um sempre sem reclamar e ruborizava-se por qualquer coisa, e se alguém mencionasse esse particular, não continha o pranto. Sua mãe era enérgica com ela, escolhendo seus trajes, seu penteado, tudo, e ficava muito irritada quando a inquiria sobre qualquer assunto e havia indecisa e ruborizada sem saber o que responder. Costumava comentar com o marido as qualidades do filho, tão inteligente, seguro e tendo sempre uma boa resposta para tudo, e seu desgosto com relação à filha, que apesar de não ser uma moça feia, era até bonita, não tinha bom gosto, classe e possuía pouca inteligência. José Luiz ouvia-a e, assumindo seu papel de pai, lembrava a pouca idade da menina e sua esperança de que com o tempo ela viesse a melhorar. Ele também não gostava de vê-la confundida e envergonhada, apagada e sempre em último plano. Luciana não era igual a eles. Tinha ideias próprias, era culta sem ser pedante ou indiferente, carinhosa sem ser piegas, inteligente, dizendo coisas que o haviam feito refletir. Verdades que ele nunca havia percebido antes. Sentia enorme atração por ela. Gostaria de contar ao mundo que aquela linda criatura era sua filha, mas reconhecia não poder fazer isso. Todavia, desejava dar-lhe tudo o que pudesse, como a compensar o que negara no passado tanto a Suzane quanto a ela própria. José Luiz agitou-se no leito, procurando posição mais confortável. Compraria uma bela casa em lugar aprazível e a decoraria. Daria a Luciana uma boa mesada para manter-se com luxo e a riqueza que merecia. Talvez, lhe desse bens que pudessem garantir-lhe boa renda para o resto da vida. Era o mínimo que podia fazer por ela, depois de tudo quanto ela havia sofrido. Era já madrugada, quando José Luiz finalmente conseguiu adormecer. Capítulo 2. Sentada ao piano, Maria Helena percorria as teclas com os dedos ágeis, arrancando sons harmoniosos do instrumento que enchiam o ar da bela sala de estar. Sentia o coração apertado por um sentimento opressivo e sem remédio, que a enchia de desalento e de tristeza. Nesses momentos, recorria à música, procurando extravasar com ela suas emoções, recalcadas e escondidas sob o verniz das conveniências. Sentia-se muito só. Casara-se por amor. José Luiz representará para ela sua própria razão de viver. Seu riso franco e gentil, seus olhos verdes e emotivos, seus beijos quentes e delicados, sua elegância natural, seu porte altivo e seu jeito encantador, haviam-na conquistado desde o primeiro dia.
Educada de forma rígida e muito disciplinar, procurava ocultar seus sentimentos como se fosse vergonhoso amar, ou desejar ser amada. Porém, ele a cortejara, e ela sentirá-se imensamente feliz. Casar-se com ele era tudo quanto podia aspirar. Foi com o coração cantando de alegria que deu o sim, no dia do casamento, e seus olhos encheram-se de lágrimas emocionadas de felicidade. A gentileza, as atenções, a delicadeza do marido a tornaram mais feliz ainda, e Maria Helena deixará-se embalar nas asas do sonho, julgando haver conquistado o paraíso na terra. Aos poucos, entretanto, foi percebendo que o marido não demonstrava o mesmo interesse dos primeiros dias. Era natural, pensara ela. Ouvirá contar, através de pessoas mais velhas e experientes, que no casamento com o correr do tempo, a paixão inicial cede lugar à amizade bem comportada, onde o amor acomoda-se ao cotidiano, amadurecendo. Mas sua percepção de mulher apaixonada foi fazendo-a notar que, sob as atenções de homem educado, não havia o calor que ela gostaria. Quando José Luís se aproximava, Maria Helena sentia-se estremecer. Seu coração batia mais forte, desejosa de que ele a abraçasse e beijasse. Tremia ao pensar nisso, sentia uma onda de calor envolver seu corpo, porém dominava-se, lutando contra a emoção, buscando não demonstrar o que lhe ia na alma, percebendo que José Luís estava indiferente, parecendo não sentir nenhuma emoção com sua proximidade. A mulher deve ser passiva, pensava ela. Deus nos livre que José Luís viesse a perceber sua paixão escondida, seu amor descontrolado. Seria humilhante, indigno. E ela continuava aparentando indiferença, esperando que ele demonstrasse seu amor, para poder aceitar seus carinhos e ainda assim, lutando para não aparecer diante dele, como uma mulher venal e loucamente apaixonada. Aos poucos, Maria Helena foi vendo José Luís distanciar-se dela, que engolia sua decepção, seu sofrimento, sufocava seus anseios e procurava mostrar-se indiferente. Todavia, se ela conseguia esse controle, seu coração aguardava com verdadeira ansiedade os dias em que José Luís buscava seu quarto. Nessas ocasiões, tentava iludir-se sentindo seus beijos e seus carinhos, pensando que ele a amava, mas que essa era a forma de amar no casamento, e que ela deveria contentar-se com isso, deixando suas ilusões de lado. José Luís era formal, e não a deixava participar de sua vida interior. Muitas 17 vezes, surpreendera-o com olhos perdidos na distância, ar tristonho e rosto contraído. Ela sentia que o marido sofria, desconfiava que ele tivesse um problema. Mas, como ele nunca se abria, ela não dizia nada. Além disso, sempre que ela desejava chegar-se mais a ele, tentar maior intimidade, José Luís esquivava-se educadamente. Maria Helena sentirá, pouco a pouco, aumentar a barreira que havia entre eles, e não sabia como modificar essa situação. Compreendeu, por fim, que o marido não a amava. Quando teria deixado de amá-la? Não sabia. Temia perguntar-se se ele a teria amado algum dia. Preferia acreditar que ele, satisfeito seus desejos, acomodara-se ao casamento, como muitos casais que conhecia, restando apenas a convivência educada e natural, da tolerância mútua. Apesar de entender tudo isso, de repetir-se esses conceitos, Maria Helena amava o marido. Sofria com seu abandono, sentia sua indiferença. Havia momentos em que desejava abraçá-lo, estar com ele, sentindo seus braços envolver seu corpo, descansando a cabeça em seu peito largo. Então, quando a solidão e o desejo a consumiam, sentava-se ao piano e tocava. Deixava a emoção fluir com a música e depois, sentia-se melhor, mais serena, em condições de continuar, mantendo sua aparente indiferença. Às vezes, a curiosidade incomodava-a. O marido não a procurava há meses. Teria outras mulheres fora do lar? Essa dúvida atormentava-a, e o ciúme a feria fundo. Sentia-se desprezada, recusada como mulher, depreciada, e fechava-se ainda mais no orgulho, mostrando-se indiferente para que José Luís jamais viesse a perceber sua dor. Mas, o marido era muito discreto. Seu comportamento exemplar nunca a deixará notar nada, nenhum deslize. Será que ele estaria mantendo-se afastado todo esse tempo das mulheres? Ela duvidava, gostaria de perguntar a uma outra mulher mais experiente, porém, sentia vergonha. Jamais teria coragem de falar com alguém sobre sexo. João Henrique era seu consolo, seu enlevo.
Desde a mais tenra idade, ele havia demonstrado seu afeto por ela, preferindo-a a qualquer coisa. Os dois tinham grande afinidade. Gostavam das mesmas coisas e a sós com o filho, Maria Helena abria o coração, demonstrando seu afeto, dando largas aos sentimentos. Ele a compreendia. Há muito notara a frieza do pai, e censurava-o por isso. Temperamento apaixonado, João Henrique cobria a mãe de beijos e agrados, como querendo suprir a indiferença paterna. João Henrique não se preocupava muito com o pai. Desde pequeno sentia ciúmes da mãe, e ficava aliviado, quando o pai afastava-se para poder livremente manifestar seu amor por ela. José Luiz era pai severo, embora procurasse ser justo. Exigia do filho obediência e respeito, tal qual ele mesmo fora educado. Percebia haver uma barreira entre ele e o filho, mas não conseguia entender o porquê. Algumas vezes, chegará a surpreender certa animosidade em seus olhos, certa aversão. Nessas horas, sentia remorsos. Pensava, esse filho foi concebido sem amor. Como não amo sua mãe, ele não me ama. Tentará aproximar-se mais dele, procurando interessar-se pelas coisas que ele gostava, porém, logo percebia que João Henrique fechava-se, rechaçando seu interesse. José Luiz sentia-se culpado por haver enganado Maria Helena, desposando-a, amando Suzane. Afastava-se do filho, aceitando sua recusa, ao 18 mesmo tempo tentando dizer a si mesmo que João Henrique era seu filho e precisava amá-lo, compreendê-lo, ser um bom pai. Mas se José Luiz cumpria todos os seus deveres de pai, cuidando de sua educação, de sua saúde e até do seu futuro, a barreira existente entre os dois nunca pudera ser vencida. Maria Helena suspirou, procurando fixar sua atenção na música que executava. Se ao menos pudesse banir a tristeza. Pensou na filha. Que aberração! Sempre fechada no quarto, de onde precisava ser tirada quase à força, conservando-se calada, cabisbaixa, apática e insignificante. A princípio, pensara em alguma doença, em debilidade mental, mas os médicos não haviam encontrado nada. Diagnosticaram timidez, sensibilidade excessiva, temperamento. Logo ela, tão forte e controlada, fora ter uma filha fraca e desequilibrada. Por que essas coisas lhe aconteciam? Sentia vontade de chorar, de morrer. Ficou ali, tocando, sem parar. João Henrique entrou na sala, colocando as mãos em seus ombros e beijando-lhe os cabelos com carinho. Muito linda essa música, mas muito triste. Quase me fez chorar. Não prefere tocar algo mais alegre? Maria Helena deixou cair as mãos ao longo do corpo. Depois, voltou-se abraçando-o calorosamente. Desculpe se o entristeci. Não tive intenção. Não gosto de vê-la triste. Fico triste também. Maria Helena sorriu. Não estou triste, mentiu estendendo os lábios em um sorriso. Melhor assim. Há momentos, mamãe, que quando toca, sua música expressa enorme tristeza. Como se você estivesse de mal com o mundo. De certa forma, eu estou. Este mundo não é um lugar muito feliz. De fato. As injustiças, as doenças, a dor, a morte, nos entristecem. Mas de que adianta pensar nisso? Não tem remédio mesmo. Falemos de você. Não há nada a dizer. Como foi o seu dia? Muito bem. Aquele projeto que eu fiz foi destacado pelo professor que me permitiu descrevê-lo, minuciosamente, aos outros alunos. Ao final, recebi muitos aplausos e foi um sucesso. Os olhos de Maria Helena brilharam orgulhosos. Seu filho seria um grande engenheiro. Gostaria de vê-lo. Não entendo dessas coisas, mas saberei apreciar se me explicar. Claro, mamãe. Não o tenho agora. Ficou com o professor que desejava estudá-lo melhor. Mas terei prazer em mostrá-lo a você. Tenho muitas ideias novas e sei que você, com o seu bom gosto, poderá não só apreciar como até ajudar-me. Ainda hei de mudar a face da nossa cidade. Tantas belezas naturais e tão pouca preocupação com nossa arquitetura, e até com a falta de higiene das ruas, o que é uma vergonha. Concordo plenamente, disse Maria Helena satisfeita. É preciso cuidar das nossas ruas, providenciar sua limpeza. Não se pode andar a pé sem o risco de mergulhar suas botinas na lama ou no excremento dos animais. Estamos no século XX. Outros países da Europa XIX têm suas ruas limpas, seus prédios bem construídos, bem cuidados.
Por que não podemos fazer o mesmo? Na Europa as pessoas não atiram lixo nas ruas. Aqui, não só os serviçais ou os negros, mas até as pessoas da elite o fazem. É uma lástima. Pois eu vou lutar contra isso. Vou transformar esta cidade em civilizada. Você verá. Não vai ser fácil, mas creio que o fará. Você foi feito para comandar, sabe como fazer as coisas. Tenho você que me estimula. De Maria Helena. Maria Helena voltou-se. O que é Amélia? É a menina, senhora. O que tem? Perguntou Maria Helena desgostosa. Hoje ainda não saiu do quarto. Não quis almoçar e ainda agora fui chamá-la ao lanche e recusou-se a abrir a porta. Fechou-se lá dentro. Maria Helena levantou-se tentando conter a irritação. Ela me disse que não queria almoçar porque não estava bem do estômago. Teria piorado? Não sei, senhora. Não quis abrir a porta para mim. Ela pode estar mesmo doente. É melhor a senhora mesma ir ver. Com um suspiro contrariado, Maria Helena dirigiu-se ao quarto da filha. Precisava ser paciente com ela, segundo dissera o médico, mas suas infantilidades tinham o condão de irritá-la. Bateu na porta dizendo com voz enérgica: "Abra a porta, Maria Lúcia. Deixe-me entrar." A porta abriu-se em seguida, e o rosto de Maria Lúcia surgiu. Maria Helena empurrou a porta e foi entrando. "O que aconteceu? Você ainda de camisola em plena tarde? Está doente?" A menina baixou a cabeça e nada disse. Maria Helena continuou: "Nem parece mulher. Tão desleixada. Olhe a desordem deste quarto, mais parece um pardieiro. Isso não pode continuar. Afinal, menina, está doente ou não? Responda." "Não", balbuciou ela, trêmula. "Você não tinha dor de estômago pela manhã?" "Tinha, mas já passou." "Então vista-se imediatamente e desça para tomar o lanche. E não se demore como sempre." Dirigindo-se ao guarda-roupa, apanhou algumas peças. "Vista isso. Trate de arrumar-se. Odeio o relaxamento. Vamos, menina, não se demore, estarei esperando." Com um suspiro inconformado, Maria Helena deixou o quarto. Essa era uma cruz em sua vida. Que mal havia feito para merecer uma filha tão insignificante? Maria Lúcia olhou com tristeza as peças de roupa que a mãe atirara sobre a cama. Sentiu o impulso de rasgá-las. Conteve-se, porém. Sentia vontade de gritar, de dizer que não ia vestir nada daquilo, que queria ficar em seu quarto, onde podia dar vazão à sua fantasia, imaginar ser o que quisesse, onde não se ruborizava à toa e sempre sabia o que fazer. Ela sonhava ser forte, bonita, ter personalidade. Na intimidade de seu 24, era que ela imaginava-se reagindo, aparecendo diante de todos altiva, bela, dominadora. Quando sua mãe, olhando-a com admiração, apresentava-a aos amigos, falando nela com a mesma frequência e com o mesmo ardor com que se referia a João Henrique. Maria Lúcia, maquinalmente, apanhou as roupas sobre a cama e as vestiu. Não gostava daquelas peças. Achava-as horríveis. Olhou-se no espelho e não gostou. Sentiu vergonha. Ela jamais seria bonita, elegante e segura como a mãe. Ela era feia, desajeitada, burra, insignificante. Penteou os cabelos e prendeu-os com uma fita. Olhou-se novamente e arrancou a fita. Esses enfeites ficavam bem em moças bonitas. Nela, estava ridículo. Fez a trança costumeira e prendeu-a na nuca com grampos. Finalmente desceu. A mãe esperava-a na porta da copa. Olhou-a dos pés à cabeça, mas nada disse. "Estou horrível", pensou Maria Lúcia, sentindo-se mais desajeitada. "Sente-se para tomar o seu lanche. Você já está adulta o suficiente para saber que precisa alimentar-se. Não vejo necessidade de Amélia precisar incomodar-se por causa dos seus caprichos. Cuidado com essa xícara, não vê que vai derrubá-la?" Maria Lúcia, que sentara-se à mesa e esbarrara na xícara, tentou segurá-la e não conseguiu. Espatifou-se no chão. A moça levantou-se assustada. Seu rosto coloriu-se de intenso rubor. "Viu o que você fez?" disse Maria Helena nervosa. "E não me olhe com essa cara de boba. Pelo amor de Deus. Até quando terei paciência com você?" Maria Lúcia tremia ruborizada e lutava para segurar as lágrimas que já afloravam, começando a rolar em suas faces. Maria Helena estava no limite de seus nervos.
chorar agora não. Isso não. Vamos. Sente-se aí. Você vai tomar esse lanche de qualquer jeito. Amélia, providencie outra xícara. Ainda bem que essa não era do jogo. Para ela, nunca ponha nada do jogo, por favor. Isso. Essa está boa. Agora ponha o café com leite e coloque o pão com manteiga no prato. Agora, coma. Maria Lúcia, sentada tensa, lutando para dominar as lágrimas, mãos trêmulas, pegou a xícara e levou-a aos lábios. Estava muito envergonhada. Ela não servia para nada, era um empecilho para a mãe, um peso desagradável que se carrega a contragosto. Ela queria morrer. A mãe estava ali, esperando, e ela sorveu um gole de café com leite. Estava amargo como fel, mas ainda assim ela o engoliu. Coma o pão. Precisa alimentar-se. Ela pegou o pão colocando um pedaço na boca. Não sentia nenhuma vontade, mas, mesmo assim, mastigou um pedaço. Maria Helena deu-se por satisfeita. Amélia, fique aqui e se ela não comer tudo, avise-me. Estou exausta. Vou descansar um pouco. Maria Lúcia não disse nada, lentamente continuou tomando o leite, comendo o pão, misturado ao gosto salgado das lágrimas, que por mais que lutasse não conseguia evitar. Capítulo 3. Nos dias que se sucederam, José Luiz voltou várias vezes à pequena casa do subúrbio para ver a filha. Quanto mais conversavam, mais ele sentia crescer a admiração e o respeito por Luciana. A moça tinha caráter bem formado e ideias próprias. Foi com carinho que procurou uma casa para comprar. Desejava rodeá-la de luxo e conforto. Pretendia apagar qualquer ressentimento que a moça pudesse guardar do passado. Mostrar seu lado melhor, conquistar-lhe a admiração, a estima. Tinha intenção de adquirir um palacete na Glória, mas Luciana recusou. Preferia casa mais simples. Recusou-se também a deixar de trabalhar. Era professora no Colégio Santo Antônio. Gostava do seu trabalho e desejava continuar. Você não precisa, argumentou José Luiz, aborrecido. Sou seu pai, vou cuidar de você como é de direito. Terá dinheiro suficiente para viver muito bem. Luciana fixou no pai seus belos olhos luminosos, dizendo com voz firme: o trabalho pode não ser só o dinheiro que se recebe por executá-lo. Pode ser alguma coisa a mais. Ensinar as crianças a enxergar a vida, mostrar-lhes as belezas do conhecimento, despertar seus espíritos para o bem, para a participação útil e ativa na sociedade, é uma satisfação que não tem preço, que escolhi voluntariamente e que não pretendo deixar. José Luiz admirou-se. Para ele o trabalho sempre fora um fardo desagradável, que se carrega unicamente em função dos proventos que ele dá. Mas agora você não precisa. Poderá ocupar-se em coisas mais interessantes. Ter seu tempo livre para fazer o que quiser. Luciana sorriu alegre. Eu quero lecionar. Está claro que eu, como moça pobre, valorizo o dinheiro que recebo pelo meu trabalho. Porém, quando estou dentro da sala de aula, esqueço tudo. Diante daquelas crianças, vendo-as despertar para o conhecimento, mostrando-lhes a perfeição da natureza, a beleza da vida, ensinando-as a desenvolver todo o bem que guardam no coração, sinto-me muito feliz. Eu gosto de fazer isso. Não conseguiria viver na ociosidade, entre um sarau e outro, o salão de modas ou a vida social. A chance de viver é muito importante para que eu gaste meu tempo na inutilidade. Tudo se movimenta no universo, gerando equilíbrio e progresso. Quero viver em harmonia com ele. O trabalho é para mim como o ar que eu respiro. José Luiz olhava-a sem compreender. Nunca ouvi tais conceitos. Não está sendo muito severa consigo mesma, privando-se das alegrias a que tem direito. Você não entendeu o que eu disse. Minha alegria está também em meu trabalho. Ele não é um fardo, mas um prazer. Um prazer que toma parte do meu tempo, que não impedirá que eu tenha outras atividades. Entretanto, eu não gosto de frequentar certos meios onde a futilidade e os mexericos ditam regra, e os preconceitos deturpam os valores verdadeiros e eternos do espírito. Gosto de fazer amigos, de conviver com as pessoas, de relacionar-me com elas, porém, seleciono os amigos, faço apenas o que eu gosto e o que me alegra o coração. Respeito quem pensa diferente, mas não aceito pressão do convencional, da obrigação social, da hipocrisia. Se todos fossem como você, nossa sociedade se desagregaria. Seria o caos. Engana-se.
As pessoas seriam mais leais, mais verdadeiras. Não arrastariam suas vidas com um sorriso nos lábios e a mágoa no coração, tentando fugir de si mesmas, afundando-se nos vícios, na mentira. Sentindo-se a cada dia mais sós em seu meio social, mais infelizes e abandonadas, empobrecendo o coração, sentindo o vazio de uma vida sem objetivos nem amor. José Luiz saiu da casa de Luciana pensativo. As palavras da filha faziam-no pensar em sua própria vida, tão cheia de sonhos, mas que se transformará exatamente em solidão, vazio, desencanto, amargura. Ele era o homem de sociedade. Requisitado, convencional, fechando o coração para seus sentimentos verdadeiros, mascarando uma felicidade inexistente, carregando o peso do preconceito, lutando para que os outros não descobrissem seu desencanto, sua vida inútil e vazia, fazendo o papel do homem feliz, aparecendo diante dos outros como um vencedor, um forte, alguém que conseguiu conquistar a felicidade. Despertando a inveja dos incapazes, a admiração dos fracos. Sua vaidade satisfazia-se com isso, mas seu coração estava infeliz e a angústia, que o cometia, estava ficando mais difícil de suportar a cada dia. Apesar disso, ele não pensava em mudar. Não tinha coragem de enfrentar os preconceitos, nem de admitir que não era feliz. Sentia-se preso à situação que o sufocava, mas não queria fazer nada para modificá-la. Carregava o peso da culpa no coração, aceitando as consequências de seus atos passados como uma punição merecida da qual não tinha o direito de queixar-se. Não compreendeu o ponto de vista de Luciana. Ela era inexperiente, sonhadora, pensou. Naturalmente mudaria de ideia quando já estivesse usufruindo de uma posição melhor e o dinheiro lhe chegasse às mãos. Ela lhe pedirá para escolher a casa antes de comprá-la, e José Luiz concordou. Apesar de desejar comprar um luxuoso palacete, ele gostou da casa que Luciana escolheu. Era graciosa, bela, rodeada por lindo jardim em um bairro um pouco afastado. Entusiasmou-se vendo sua alegria, percorrendo os aposentos e idealizando a decoração. José Luiz sentia-se feliz. Contrataremos um especialista para escolher o mobiliário. Luciana colocou a mão no braço do pai dizendo com delicadeza: gostaria de fazer isso eu mesma. Como um estranho poderia saber o que apreciamos? Vovó tem muito bom gosto, me ajudará. Só preciso saber de quanto dinheiro dispomos para isso. José Luiz abanou a cabeça indeciso. Quero que a decoração seja a mais linda possível. Desejo que vocês vivam bem e com alegria. Acha que saberá fazer isso? Penso que sim. Vamos fazer o seguinte: quero que tudo seja da melhor qualidade. Mobiliário, louças, cristais, roupas, etc. Você escolherá tudo. Porém, vou mandar Madame Marie para auxiliá-la. Ela entende da qualidade dos fornecedores de tudo e providenciará para você. Quanto ao dinheiro, gaste o que quiser. O que eu quero é que tudo seja do melhor e o mais bonito. Luciana abraçou-o emocionada. Não é preciso tanto. Eu seria feliz com menos. Você merece o melhor e o terá. José Luiz comprou a casa e levou-me. Marie a Luciana, e então, começou para elas dias de intensa atividade. A casa foi pintada, mobiliada, e José Luiz, satisfeito, reconheceu o bom gosto da filha. Um mês depois, mudarão-se para lá. José Luiz contratara criados e pretendia comprar um carro, mas Luciana recusou. É demais. Teria que ter chofer, e não há necessidade. Quando precisar, tomo um carro de aluguel. Chega já o que fez por nós. Tudo está maravilhoso. Egli sentia-se feliz, vendo o carinho de José Luiz para com Luciana. Entusiasmara-se com o belíssimo piano que havia na sala, frente ao qual sentava-se todas as tardes, e tocava velhas canções inglesas, recordando a pátria distante. Vendera seu piano depois da morte da filha, para poderem sobreviver. Luciana também gostava de tocar. Havia estudado desde criança. Sabia os clássicos, mas preferia as valsas, os lundos, os shotes e os tangos. Nenhuma delas tocava diante de José Luiz. Sentiam-se inibidas. Foi ele quem uma tarde, sentado no sofá após o chá, costume que Egli conservava religiosamente, lembrou: há aqui um piano. Lembro-me que a senhora tocava muito bem. Nunca esqueci aqueles tempos. Seu piano era lindo. Procurei um igual para comprar, mas não achei. Trouxe-o de minha terra. Era um tanto antigo, mas muito bom.
Infelizmente tive que vendê-lo. Pelos olhos da velha senhora passou um brilho de emoção. A senhora tocava lindas canções. Eu as adorava. Quer tocá-las para nós? Egle dirigiu-se ao piano e com graça tocou várias canções. José Luiz, olhos marejados, sentia-se transportado ao passado, com Suzane a seu lado na pequena casa em São Paulo. Por que a perderá? Por quê? Egle terminou uma canção, e Luciana, observando a tristeza no rosto do pai, disse alegre: Vovó, agora sou eu. Imediatamente Egle levantou-se, e Luciana, sentando-se frente ao piano, começou a tocar um shot muito em voga. Arrancado do seu mundo interior, olhou a filha admirado. Ela jamais dissera que tocava piano. Luciana não só tocava bem como cantava com voz agradável, sem ser empossada tão ao gosto da época. Graciosa, do shot passou à valsa, da valsa ao tango, que não cantou. Ele estava deliciado. Quando ela parou, ele perguntou: Não toca clássicos? Ela sorriu. Gosto de brincar ao piano, não sou uma virtuose. Gosto de cantar, traz alegria ao coração. Nunca faço isso diante dos outros. Quis alegrá-lo. Você estava triste. Mas estudou piano. Estudei. Quer ver? Luciana tocou uma peça de Liszt razoavelmente bem. O pai ficou satisfeito. Você toca bem, disse ele, deveria dedicar-se mais aos clássicos. Por quê? Gosto deles, há páginas belíssimas. Mas aprecio também as canções em voga. Esta música, por exemplo, é uma delícia. E a moça tocou um shot malicioso e alegre. Tem razão. Possui um jeito especial para essas músicas alegres. Faria muito sucesso em qualquer sarau. Deve ser o meu sangue plebeu. Sou do povo e gosto das coisas populares. José Luiz riu divertido. A jovialidade alegre de Luciana fazia-lhe enorme bem. As horas que passava em casa da filha passaram a ser os momentos mais felizes de sua vida. Lá, podia ser ele mesmo, sem fingimentos nem dissimulações. Dizer o que pensava, usufruir de uma atmosfera de paz, carinho, alegria, amor. Sentia-se querido, recebido com prazer, valorizado. Também apreciava conversar com Luciana. Gostava de sua inteligência arguta, seu espírito alegre, sua maneira de enxergar a vida. Por isso, suas visitas eram cada vez mais assíduas, e ele sempre achava um jeito de passar por lá, ainda mesmo quando seus compromissos não lhe permitiam demorar. Apesar da mudança que a presença de Luciana trouxera em sua vida, ele continuava cumprindo religiosamente suas obrigações sociais com a família. Maria Helena sentia que o marido estava diferente. Havia um brilho novo em seus olhos, e havia momentos em que ele parecia haver remoçado. Estava menos irritado, mais paciente e mostrava-se algumas vezes distante, pensativo, absorto. O que teria acontecido? Em casa, nada havia se modificado. Os problemas eram os mesmos. Havia guerra na Europa, mas os negócios iam bem, como sempre. O que estaria acontecendo? Uma noite em que recebiam os amigos, Maria Helena ao piano, executou brilhantemente uma música clássica. Quando terminou, José Luiz aproximou-se dela, dizendo com olhos brilhantes: Que beleza! Você é uma artista. Obrigada, respondeu ela, sentindo seu coração bater mais forte, tal a emoção. Seu marido jamais elogiara uma execução sua. Parecia-lhe que ele sequer prestava atenção quando tocava. Admirou-se. José Luiz olhou a filha que sentada a um canto da sala, parecia indiferente e só. Aproximou-se dela que vendo-o, levantou-se. Fica sentada. Sentou-se a seu lado. Ela sentara-se novamente, na ponta da cadeira. Estava tensa. Seu pai quase nunca lhe dirigia a palavra, principalmente em público. Como vão seus estudos de piano? Perguntou. A moça corou e baixou a cabeça, sem responder. Estou falando com você. Continua estudando piano, não é? Sim. Respondeu ela baixinho. O que você gosta de tocar? Eu toco o que a professora manda. Você gosta de tocar? Não muito. Por quê? Eu não sei tocar como mamãe. Nunca vou aprender. Ela nunca acha que está bom. Ela tem razão. Eu não dou para a música. Você não gosta? Não sei. Tenho vergonha. Sei que vou errar as notas. Sempre erro alguma. Prefiro não tocar.
José Luiz olhou-a desanimado. Que diferença de Luciana, tão cheia de vida, sabendo sempre o que quer. Levantou-se e olhou o filho. Conversava com alguns amigos. Naquele momento, tinha o rosto descontraído e alegre. Era um bonito moço. José Luiz aproximou-se. Falavam sobre arquitetura, grande paixão de João Henrique. Vendo-o aproximar-se, pararam o assunto ao que José Luiz considerou. Por favor, continuem, também me interesso pela beleza da nossa cidade. Eles retomaram a conversa, mas João Henrique mudará completamente sua expressão. Seu rosto tornará-se frio, ouvia calado as palavras dos demais e José Luiz, entristecido, depois de alguns minutos, afastou-se. João Henrique não o aceitava. Por quê? Teria sido influenciado por Maria Helena? Ele era muito afeiçoado a ela. Essa atitude do filho começava a incomodá-lo. Afinal, era seu único filho homem. Era inteligente e culto, por que se afastara tanto dele? José Luiz preocupava-se com os filhos. O amor de Luciana, a felicidade que sentia a seu lado, despertara nele os sentimentos de pai. Durante aqueles anos, havia-se voltado muito aos seus próprios problemas, jamais usufruíra das alegrias da paternidade. Teria sua indiferença os afastado de si? Olhou-os. Talvez já fosse muito tarde para tentar modificar as coisas.